pessoal, a gente está chegando aqui com mais uma atividade. É uma atividade referente ao conteúdo que nós vimos na aula anterior de vozes verbais, tá? Envolve um pouco de leitura e interpretação, mas acima de tudo a gente precisa exercitar esse conteúdo, né? O conteúdo gramatical, tá? Ele é uma atividade breve, né? Na verdade, ele está dizendo aqui as questões de 1 a 4, mas na verdade só são duas. Eu coloquei só duas questõezinhas para vocês responderem, tá? Eu encurtei um pouquinho a atividade para ser mais rápido, tá? Mas a atividade completa está no livro Português Linguagens do 8º ano. Quem tiver e quiser responder toda, pode ficar à vontade, tá? Ele dá 3 manchetes de jornal, como ele diz aqui na primeira questão, né? Leia as manchetes de jornal abaixo para responder as questões, no caso 1 e 2. Né? A primeira oração, né? A primeira manchete diz: cambistas estrangeiros são detidos em jogo no Maracanã. A segunda, a manchete de número 2 diz: moradores de rua queimam bonecos de Alckmin e Haddad em ato em São Paulo. E a manchete de número 3 diz: plano diretor será votado sem pontos polêmicos. São 3 manchetes de jornal retiradas do jornal Folha de São Paulo, tá? E na primeira questão ele diz o seguinte: cada manchete é constituída por uma oração. Isso porque todas elas estão construídas a partir de um verbo, de uma ação verbal, ou de uma locução verbal, ou de um verbo, ou de uma locução verbal. Só para relembrar e dizer o que é, relembrar o conceito de locução verbal, é quando nós temos 2 ou mais verbos na oração, normalmente um verbo auxiliar e um verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, tá? E eles funcionam como se fosse um verbo só, como se fosse uma palavra só, tá? Então, a locução verbal é isso. Cada manchete é constituída por uma oração. Indique a voz verbal em que está cada oração e identifique os seus sujeitos. Tá? Então, para isso, eu preciso que a gente volte nas manchetes. Cambistas estrangeiros são detidos em jogo do Maracanã. Primeiro, a gente consegue identificar aí quem é o verbo, ou melhor, a locução verbal. São detidos. É um verbo auxiliar, o verbo ser, né? Mais o verbo no particípio, detidos. Quem são detidos? Os campistas estrangeiros. Então, quem é o sujeito? Você faz a pergunta ao verbo. Quem? Quem são detidos? Os cambistas. Então, cambistas seria, no caso, o sujeito. Eu já estou dando um exemplo aí do que seria a resposta da primeira questão. Só que nós temos 3 manchetes. Então, você vai ter que fazer esse processo em cada uma das manchetes. Moradores de rua queimam bonecos de Alckmin e Haddad em ato no Rio de Janeiro. A forma verbal aí seria um queimam, do verbo queimar. Quem queimam? Você faz a pergunta ao verbo. Quem queima? Quem queimam? Essa resposta a essa pergunta seria o sujeito da oração. No caso, se os moradores de rua queimam, eles estão sofrendo a ação ou eles estão praticando a ação? Se estiver praticando a ação, você vai dizer que o verbo está na voz ativa. Se estiver sofrendo a ação, você vai dizer que o verbo está na voz passiva. Se estiver sofrendo e praticando ao mesmo tempo, você vai dizer que o verbo está na voz reflexiva. A mesma coisa vai fazer com a manchete 3. Plano diretor será votado sem pontos polêmicos. Quem será votado? Temos mais uma locução verbal, será votado, né? E a resposta, quem será votado? A resposta a essa pergunta que se faz ao verbo, na verdade, é o sujeito, tá bom? Então, ele quer que você diga qual é a voz verbal e quem é o sujeito de cada uma dessas 3 manchetes. Questão de número 2 diz o seguinte: em relação às orações 1 e 3,
Lá na letra A ele pergunta: o sujeito é responsável pela ação verbal? Vamos lá, vamos voltar. A manchete 1. Cambistas estrangeiros são detidos. E a 3. Plano diretor será votado. Então, voltando à pergunta. Os sujeitos, no caso, plano diretor e cambistas estrangeiros, eles são responsáveis pela ação verbal? Quando se diz que eles são responsáveis, se diz que é a mesma coisa que dizer que eles estão praticando. Então, você vai dizer se sim ou se não. Na letra B, o agente da passiva não está explícito, mas pode ser inferido. Qual poderia ser eles em cada oração? Lembrando que agente da passiva é o quê? É quem pratica a ação sofrida pelo sujeito, quem pratica a ação recebida pelo sujeito, né? Se eu digo que o plano diretor será votado sem pontos polêmicos, primeiro eu tenho que saber o que é plano diretor, né? Que é votado, plano diretor é algo que vai ser executado na cidade, né? É um conjunto de ações que vão ser executadas numa cidade, vamos dizer assim. Quem é que vota essas coisas? Quem é que vota o que vai ser feito e o que não vai ser feito em uma cidade? Eu vou explicar aqui para vocês. Quem vota plano diretor é Câmara Municipal ou Assembleia Legislativa, né? Que são os vereadores, no caso da Câmara Municipal, e os deputados, no caso da Assembleia, né? Então, quem vota são eles. O prefeito da cidade sanciona, o governador, o presidente, sanciona ou não, assina ou não aquela lei que foi votada e aprovada, tá? O plano diretor, ele é votado na Câmara Municipal, tá? Então, só para vocês, se é votado na Câmara Municipal, quem foi que votou esse plano diretor? Quem foi que votou? Então, essa, essa resposta, né? Esse quem votou, o plano diretor, quem votou, né? No caso, é o agente da passiva, tá bom? Então, vocês vão dizer quem seria o possível agente da passiva de cada oração, de cada manchete. No caso da primeira, né? Cambistas estrangeiros são detidos em jogo do Maracanã. Se eles foram detidos, é porque alguém deteve. Quem foi? Quem é que faz isso? Quem são os profissionais que fazem isso? Deter pessoas que estão praticando atos ilícitos, né? Atos proibidos por lei. Quem é que vai lá e detém? Né? Tem um profissional que é preparado para isso. Então, você vai dizer quem deteve. E no caso da 3, o plano diretor. Quem foi que votou o plano? Quem é que vota plano diretor, tá? E na letra C, passe as orações para a voz ativa, empregando como sujeito o possível agente da passiva. Ele ainda está se referindo às manchetes 1 e 3, tá? O verbo está na voz passiva. Ele quer agora que você reescreva a oração, colocando o verbo na voz ativa e colocando como sujeito o agente da passiva, ou seja, quem praticou a ação. No caso aqui, quem deteve os cambistas estrangeiros e quem votou o plano diretor. Você vai escrever a oração colocando como sujeito esses dois agentes da passiva, tá? E o verbo, em ambas, o verbo vai ficar na voz ativa e não mais na voz passiva, tá bom? Então, essa atividade, para vocês exercitarem o conteúdo de vozes verbais, é um conteúdo que vai aparecer nas avaliações do bimestre
E essas atividades já servem de referência para que vocês vão praticando, vão estudando esse conteúdo e memorizando. Ok, pessoal? Até a nossa próxima aula.